Meu querido, nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito do princípio, que é o princípio da legalidade, e a gente vai ver esse princípio, eu vou te mostrar que você já viu esse princípio dentro do filme, que é o filme 300 de Esparta. Fica comigo e vamos embora. Fala, meu querido, tudo bem? Matheus de Andrade aqui. Vamos começar a trabalhar o princípio, que é o princípio da legalidade, exatamente essa ideia. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a legalidade ela está inserida dentro daquele modelo de administração pública, que é o modelo de administração pública burocrático. O modelo de administração pública burocrático é aquele em que eu estabeleço regras, princípios, normas de conduta para a sociedade, exatamente essa ideia. E aí o cidadão, o que acontece? Quando ele vai interagir dentro da sociedade, já existem normas de conduta. E essas normas de conduta tipificadas em lei vão dar origem ao princípio, que é o princípio da legalidade, exatamente essa ideia. A gente tem um primeiro ponto, a diferença entre legalidade e moralidade, assim como a gente trabalhou dentro do princípio que falou a respeito da moralidade. A gente sabe que a legalidade é o que? Olha, é uma norma de conduta que está tipificada dentro de uma lei, aprovada por representantes do povo, exatamente essa ideia. Mas isso não significa que é moral. Nem toda conduta que está descrita em uma lei é moral. Um exemplo, o auxílio moradia para os juízes. Olha, imagina um juiz que ganha 30 mil reais por mês e recebe mais 1.800 reais de auxílio moradia dentro de um país como o Brasil, em que a maioria das pessoas recebe um salário mínimo de 1.400 reais. Exatamente essa ideia. Percebe que a gente tem uma conduta legal, porque ela está tipificada em uma lei, portanto, ela está de acordo com o ordenamento jurídico, mas ela não é moral. Ou seja, em outras palavras, um cidadão comum, na moralidade do cidadão comum, o cidadão comum olha e fala, cara, isso não está correto. Exatamente essa é a ideia. Então, nem tudo que é legal é moral. E aí a gente lembra do auxílio moradia. O segundo ponto que a gente precisa falar é o quê? É a respeito da legalidade e da ilegalidade. A respeito da legalidade e da ilegalidade, por quê? Porque a legalidade, que é o quê? Os comportamentos tipificados em lei dentro de uma sociedade em um determinado período, eles são determinados literalmente por uma sociedade em um determinado período. Então, por exemplo, a escravidão. Olha, a escravidão durante o Império Brasileiro, né, Dom Pedro II, era uma conduta legal? Era uma conduta legal, sim. Por quê? Porque ela estava tipificada em lei. Assim como a independência do Brasil era considerada uma conduta ilegal. Foi uma conduta ilegal. Por que foi uma conduta ilegal? Porque no ordenamento jurídico, de acordo com a Constituição vigente, as leis aprovadas e por aí vai, era uma conduta ilegal no sentido de que o Brasil era uma colônia de Portugal. Na verdade, o Brasil era um Reino Unido a Portugal. Exatamente essa ideia. Então percebe que a legalidade e a ilegalidade, ela está restrita a uma noção, a uma concepção temporal, bem como a uma concepção cultural. E por fim, a gente tem a juridicidade. Olha, a gente tem a legalidade. A legalidade é o quê? Basicamente, as leis aprovadas de acordo com o parlamento, né, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e isso vai embasar o comportamento da sociedade. A gente tem um modelo de administração pública, que é a administração pública burocrática. Beleza, a administração pública burocrática é a legalidade no âmbito da administração, né? E a juridicidade seria o quê? Olha, a juridicidade seria como se fosse uma evolução, que é literalmente uma evolução da legalidade, uma evolução da legalidade. Por quê? Porque eu, Matheus, eu não tenho que respeitar apenas as leis do meu país. Olha, eu não tenho que respeitar apenas as leis, eu tenho que respeitar a norma da Anvisa, eu tenho que respeitar uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, eu tenho que respeitar o estatuto, que é o estatuto, por exemplo, da profissão a qual eu escolhi e por aí vai. Então percebe que eu não tenho apenas que respeitar a lei, mas extensões da lei, sejam elas quais forem. Exatamente essa ideia, que é a ideia da juridicidade. E por fim a gente entra no filme, que é o filme 300 de Esparta. Por que é interessante o filme 300 de Esparta? Basicamente a gente vai ter 3 momentos em que eu consigo visualizar a legalidade ou a quebra da legalidade. Quais são esses momentos? Olha, primeiro a gente tem o nascimento do menino. O que acontece no nascimento do menino? Olha, acontece no nascimento do menino basicamente o quê? Olha, o menino ele era examinado. E se ele fosse considerado fraco, tivesse alguma deformidade, por aí vai, o que ia acontecer? Olha, esse menino seria descartado. Exatamente essa a ideia, né? Então percebe que essa é a regra, a norma que está vigendo na
naquela sociedade, dentro do filme, que é o filme 300 de Esparta. O segundo ponto da legalidade dentro do filme 300 de Esparta é quando eles vão para a guerra. Quando eles vão para a guerra, a gente lembra, dentro do filme 300 de Esparta, que o Leônidas, ele tem que pedir a bênção para os éforos. Exatamente essa ideia, era uma espécie de religião deles. E esses éforos, eles consultavam o oráculo, e o oráculo dizia se eles poderiam ir para a guerra ou não. Então percebe que, ó, olha, a gente tem uma segunda norma daquela sociedade, daquele período. E exatamente essa ideia. E por fim, a gente tem uma terceira norma, porque, olha, os éforos no filme, eles não dão a bênção para Leônidas, e o que Leônidas faz? Ele dá um jeitinho. Ele dá um jeitinho como, olha, eu não tô indo para a guerra não. Os éforos, o oráculo falou que eu não devo ir para a guerra, porque a gente está em festa, né? A gente está cultuando as nossas divindades. Essa daqui é a minha guarda pessoal, exatamente essa ideia. Percebe que o Leônidas, ele criou um modo para quebrar a legalidade. E por fim, um terceiro momento, que para mim é o melhor momento do filme, ele vai falar o quê? Olha, o terceiro momento, ele vai acontecer basicamente o seguinte: no terceiro momento, eles estão na guerra, e aí o que acontece? Olha, os atenienses, eles começam a se retirar, eles percebem o que? Olha, não tem mais como vencer essa batalha. E aí, um ateniense até fala para o Leônidas, né? Não haverá glória para nós, apenas retirada ou rendição. E aí o Leônidas fala o quê? Espartanos nunca recuam, espartanos nunca se rendem. Essa é a lei de Esparta. Exatamente essa é a ideia, esse é o conceito. Percebe que as regras daquela sociedade estão valendo para aquelas pessoas, ainda que aquelas pessoas, né, Leônidas e os 300, não estejam dentro de Esparta. E aí a gente fecha o princípio da legalidade, que é o princípio da legalidade dentro do artigo 37, né? Lembra que a legalidade está inserida dentro do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, deixa um like pra gente. Se você não gostou, não tem problema não. Pode deixar um dislike, só me conta por que você não gostou, que eu prometo melhorar nos próximos vídeos. É isso, valeu!